O que você está prestes a ouvir não é apenas uma história, é um eco, um sussurro vindo de um passado tão antigo que desafia o próprio conceito de tempo. Um vestígio de uma civilização que não apenas existiu, mas observou, calculou e registrou padrões que só seriam compreendidos novamente milhares de anos depois. Durante séculos, pesquisadores, arqueólogos e historiadores tentaram reconstruir a origem da sociedade humana. Mas sempre houve uma peça faltando no quebra-cabeça. Uma sombra silenciosa no início da civilização. Uma cultura que parecia avançada demais, organizada demais, precisa demais, para ser apenas o começo. Essa civilização era os Sumérios. Mas o que poucos sabem e o que menos ainda ousam dizer é que os Sumérios não apenas dominaram a escrita, a matemática e a astronomia. Eles previram ciclos. Eles anteciparam padrões. Eles entenderam o tempo de uma forma que só voltou a ser compreendida na era moderna, quando computadores começaram a identificar tendências repetitivas no comportamento do mundo. E o mais desconcertante, muito do que eles registraram bate diretamente com o que vivemos hoje. Não é coincidência, não é mito, não é lenda, é história. A parte que eles tentaram esconder. E tudo começa nos planos desérticos da antiga Mesopotâmia, onde arqueólogos encontraram algo que não deveria estar ali. Algo que, quando decifrado, abalou silenciosamente a base da história humana. Tabuletas de argila com cálculos tão precisos, tão avançados, que simplesmente não faz sentido que uma sociedade há mais de 6.000 anos tivesse esse grau de conhecimento. Mas elas existiam e estavam intactas. Não eram desenhos caóticos, não eram marcas aleatórias, eram tabelas, mapas celestes, registros matemáticos, calendários que pareciam prever fenômenos naturais com precisão milimétrica. E mais assustador ainda, padrões sociais e colapsos cíclicos de civilizações. Era como se eles tivessem visto ou entendido algo que só seria redescoberto com supercomputadores. Os sumérios não foram apenas a primeira civilização. Eles eram um espelho do futuro. Enquanto sociedades modernas lutavam para entender as estrelas, eles já dividiam o céu em coordenadas. Enquanto culturas posteriores contavam o tempo de forma simples, eles já usavam sistemas matemáticos complexos. Enquanto cientistas de séculos recentes tentavam prever eclipses, eles já os registravam com precisão quase perfeita. Mas isso é apenas a superfície, porque quando especialistas começaram a traduzir as tábuas mais ocultas, aquelas que permaneceram enterradas por milênios, descobriram algo ainda maior, um padrão que se repete ao longo da história humana e que parece estar prestes a acontecer novamente. Esses registros falavam de eras de prosperidade e queda, de ascensões de impérios e colapsos súbitos, de mudanças climáticas drásticas descritas em linguagem simbólica, de períodos de grande expansão seguidos por momentos de silêncio total, como se a Terra respirasse em ciclos. Chamaram isso de o ciclo sumério, e segundo esses cálculos primitivos, mas absurdamente precisos, estaríamos agora vivendo o início de um novo grande ciclo, um período que eles descreviam como a virada do mundo. Mas como uma civilização tão antiga poderia prever algo assim? Para entender isso, temos que voltar ao início, muito antes das pirâmides, muito antes dos grandes impérios, muito antes de Roma, Grécia, Egito, antes de tudo. Na região entre os rios Tigre e Eufrates, onde a humanidade supostamente começou sua jornada social organizada, surgiu algo totalmente fora do padrão evolutivo. Uma sociedade que parecia nascer adulta. Eles construíram cidades de pedra, desenvolveram sistemas de irrigação complexos, estabeleceram leis, criaram escrita, organizaram o tempo e deram nome às estrelas. Não há período de aprendizado visível.
Não há transição gradual. É como se os sumérios tivessem simplesmente aparecido, prontos. E é isso que sempre incomodou os historiadores, porque civilizações não surgem assim. Mas os sumérios surgiram. E com eles, um conhecimento que simplesmente não se encaixa na linha evolutiva da humanidade. Por décadas, essa discrepância foi ignorada, como se fosse apenas mais um detalhe estranho da história antiga. Mas não era. Era o coração do mistério. E hoje, com tecnologia moderna, entendemos algo que antes ninguém percebia. Os sumérios não descobriram padrões. Eles registraram padrões que já conheciam. E isso só levanta uma pergunta ainda mais profunda. De onde veio esse conhecimento? Alguns dizem que eles observaram por gerações, outros que tinham métodos matemáticos desconhecidos, e alguns arqueólogos, os mais ousados, sugerem que eles herdaram esse conhecimento de uma civilização ainda mais antiga, totalmente apagada da história. Mas isso não é tudo. Porque quando pesquisadores começaram a comparar os registros sumérios com dados modernos, algoritmos climáticos, modelos astronômicos, ciclos econômicos e até padrões de comportamento social, perceberam algo perturbador. Os sumérios acertaram. Não simbolicamente, não metaforicamente. Eles acertaram de verdade. Eles previram ciclos de seca, eles previram mudanças de clima, eles previram ciclos de colapso e renascimento político. Eles previram oscilações astronômicas, que só seriam confirmadas milênios depois. E uma dessas previsões, a mais misteriosa de todas, parece apontar exatamente para o nosso período atual. É por isso que você nunca vê isso nos livros escolares. É por isso que tantas tabuinhas foram desaparecidas ao longo do tempo. É por isso que museus mantêm peças inteiras fora de exibição. Não porque seja perigoso, mas porque muda tudo. Muda a narrativa da evolução humana. Muda o papel da ciência antiga. Muda a história. Mas nós vamos mais fundo, vamos investigar o Código Sumério, vamos analisar o ciclo, vamos entender suas previsões e vamos descobrir por que, exatamente agora, estamos entrando em um período descrito pelos antigos como a Grande Virada. Prepare-se, porque o que vem a seguir não é apenas história, é uma mensagem enterrada por 6.000 anos. Uma mensagem que talvez nunca tenha sido destinada ao nosso tempo, mas que chegou até aqui. E para entender essa mensagem, precisamos retornar às primeiras escavações que revelaram ao mundo a existência da escrita suméria. No final do século XIX, quando arqueólogos europeus começaram a explorar as ruínas de Ur, Lagash, Eridu e Nippur, eles não tinham ideia de que estavam prestes a encontrar algo que colocaria em xeque todo o entendimento sobre o início da civilização humana. As primeiras tabuinhas pareciam simples documentos administrativos, listas de grãos, registros de trocas, nomes de mercadores, mas, quanto mais os pesquisadores avançavam, mais percebiam que aquilo não era apenas contabilidade antiga. Havia tabelas astronômicas, mapas celestes, descrições de órbitas, cálculos do movimento da Lua e registros de eclipses que, quando analisados com tecnologia moderna, mostraram-se praticamente exatos. Como uma civilização tão antiga poderia registrar eclipses com tamanha precisão? A resposta estava escondida em camadas mais profundas das escavações, onde tabuinhas seladas por templos guardavam algo muito mais impressionante, algo que não era destinado ao povo comum. Eram documentos internos, mantidos por sacerdotes, astrônomos e escribas de elite. Documentos que não eram usados no dia a dia, mas sim para previsão. E aqui começa um dos mistérios mais bem guardados da história. Os sumérios não apenas observavam, eles calculavam.
Eles criaram um calendário capaz de prever fenômenos naturais com ciclos longos e complexos. Eles desenvolveram uma matemática baseada no número 60, um sistema tão eficiente que usamos até hoje nos minutos e nos segundos, sem nos perguntarmos de onde isso realmente veio. Mas esse sistema não foi criado ao acaso. Ele permitia cálculos que giravam em torno de ciclos. Ciclos celestes, ciclos naturais, ciclos sociais. E foi nesse sistema que os arqueólogos encontraram algo que nunca deveria ter sido esquecido: o registro dos grandes ciclos. Esses registros falavam de épocas em que o mundo mudava drasticamente. Não eram profecias no sentido religioso, mas descrições de eventos repetitivos, previsíveis, baseados em padrões naturais e sociais. Os sumérios acreditavam que tudo no universo seguia um ritmo, da subida e queda dos rios até o surgimento e desaparecimento de impérios. Eles chamavam esses períodos de Edin Aru, traduzido livremente como a Grande Rotação. A cada Edin Aru, segundo os registros, grandes transformações ocorriam. E a parte mais perturbadora: os cálculos modernos mostram que estamos exatamente no início de um novo Edin Aru. O ciclo sumério descreve oscilações climáticas, algo que hoje chamamos de ciclos solares e eventos geoclimáticos. Eles descrevem mudanças políticas dramáticas, algo que vemos claramente nas últimas décadas, com instabilidade global crescente. Eles falam de avanços rápidos, seguidos por períodos de colapso, algo que nosso mundo tecnológico vive com frequência cada vez maior. Mas como isso foi possível? Como uma sociedade que não tinha telescópios, computadores, satélites ou sensores poderia prever com precisão eventos que apenas cientistas modernos conseguiram medir? Alguns estudiosos acreditam que os sumérios simplesmente observaram por longos períodos. Mas essa explicação não faz sentido, porque para identificar ciclos tão longos seria necessário acumular observações por muito mais tempo do que a existência documentada da civilização suméria permite. Ou seja, os sumérios já tinham esse conhecimento antes de registrá-lo. De onde veio esse conhecimento? Essa é a pergunta que a arqueologia tradicional evita, não por falta de dados, mas porque não há uma resposta confortável. Algumas teorias sugerem que eles herdaram informações de culturas anteriores que desapareceram. Outras afirmam que eles desenvolveram métodos matemáticos que simplesmente não sobreviveram ao tempo. Mas há uma hipótese ainda mais controversa, mencionada silenciosamente em conferências e artigos acadêmicos, que raramente chegam ao público. A possibilidade de que os sumérios tenham registrado vestígios de uma civilização ainda mais antiga, uma civilização que desapareceu antes da história começar. E quando você junta essas referências com descobertas espalhadas pelo mundo, megalitos, construções impossíveis, calendários astronômicos primitivos, mapas que não deveriam existir, você começa a ver um padrão. Um padrão que os sumérios reconheceram e que eles tentaram preservar. Muitos desses registros foram destruídos ao longo dos séculos. Guerras, incêndios, invasões, saques. Mas aqueles que sobreviveram revelam uma compreensão do mundo que desafia nossa ideia de progresso linear. É como se estivéssemos seguindo um fio, um legado deixado por mãos antigas. E esse legado, segundo os sumérios, avisava sobre momentos específicos da história em que mudanças profundas ocorreriam. E todos os cálculos apontam para agora. O que causa essas mudanças? Os sumérios descrevem forças do céu e da terra, o que muitos interpretam como fenômenos naturais. Variações solares, deslocamentos climáticos, oscilações do eixo terrestre. Eles falam de tempestades de fogo, que podem ser interpretadas como erupções solares. Falam de águas que sobem,
que podem representar mudanças climáticas ou derretimento de geleiras. Mas outros trechos são mais enigmáticos. Quando os portais do tempo se estreitam, as cidades dos homens se elevam e caem com grande rapidez. Essa frase aparece em diferentes tabuinhas. Para alguns historiadores, é apenas poesia. Para outros, uma metáfora sobre instabilidade social. Mas quando comparamos com o ritmo acelerado das mudanças do século XXI, tecnologia, política, economia, essa frase parece descrever exatamente o momento que vivemos. E aqui vem a parte mais impressionante. Os sumérios identificavam esses ciclos com uma precisão que, quando convertida para nosso calendário moderno, coincide com períodos de transformações profundas na história humana. Quedas de impérios, grandes guerras, avanços tecnológicos decisivos, mudanças climáticas intensas. E segundo esses registros, estamos no primeiro terço de um ciclo de grande virada. Para entender melhor essa previsão, precisamos analisar um dos documentos mais enigmáticos que já surgiram da Mesopotâmia, a Tábua de Nippur. Esse artefato descreve a história da humanidade em eras, cada uma marcada por mudanças significativas. Essas eras são chamadas de Shar, e cada Shar representa um grande ciclo de transformação. Os sumérios não apenas sabiam disso, eles deixaram instruções, alertas e observações sobre como essas mudanças afetavam o mundo. E agora, milhares de anos depois, cientistas modernos confirmam que grandes transições geológicas e climáticas realmente acontecem em ciclos. É como se estivéssemos finalmente entendendo o que os sumérios tentaram dizer. Mas ainda há algo mais profundo. Ao analisar fragmentos da Tábua de Nippur, estudiosos descobriram que ela menciona anos de sombra, períodos de luz intensa, terras que se movem e corpos celestes que retornam. Essas descrições foram interpretadas ao longo do tempo como metáforas, mas com nossa compreensão atual de astronomia e geologia, muitas delas se encaixam com fenômenos reais. O que os sumérios estavam tentando nos mostrar? As evidências apontam para uma compreensão cíclica da história humana, não apenas da natureza, mas das sociedades. Eles acreditavam que a civilização passava por ciclos de ascensão, ápice e decadência, e que esses ciclos podiam ser previstos. E quando analisamos os últimos 1000 anos, vemos padrões claros: ascensão e queda de impérios, períodos de inovação seguidos por crises, expansão e retração. Esse padrão se repete, e os sumérios sabiam disso. Mas o mais inquietante é que, segundo os cálculos sumérios, estamos vivendo o início de um período caótico, um período de transição entre eras. Mas transição para quê? Os textos sumérios não são claros. Eles falam de nuvens de fogo, rios invertidos, sabedoria perdida e reencontrada. Alguns trechos parecem se referir à destruição, outros a renascimento. Talvez a resposta não esteja em um evento específico, mas na própria mudança. Os ciclos não são alertas para catástrofes, mas para transformações profundas. E nesse ponto da narrativa surge uma nova questão. Se os sumérios sabiam tanto sobre o mundo, por que sua civilização desapareceu? A resposta é tão simples quanto perturbadora. Eles sabiam, mas não podiam impedir. Eles entenderam os ciclos, mas não eram capazes de escapar deles. E agora, com nosso mundo moderno, altamente tecnológico, conectado em tempo real, podemos estar vivendo exatamente o mesmo padrão, só que em escala muito maior. A grande virada suméria pode não ser um evento singular. Pode ser o ponto em que sociedades começam a perceber que estão à beira de algo maior, seja destruição, transformação ou evolução. Essa é a essência da mensagem suméria. Não temos controle absoluto sobre o mundo, mas podemos entender seus ritmos. Podemos antecipar, podemos preparar.
E essa é a parte que foi escondida, esquecida ou ignorada. Não porque é perigosa, mas porque muda a forma como vemos a história. O passado não é apenas passado. É um espelho, um aviso, um mapa. E os sumérios o deixaram registrado para quem soubesse ler. As semanas seguintes transformaram o grande salão do arquivo numa arena silenciosa, onde ideais, memórias e suspeitas travavam batalhas invisíveis. Cada manuscrito decifrado parecia empurrar as fronteiras do impossível. Cada novo símbolo traduzido revelava que aquela civilização perdida, cujo nome ainda não havia sido identificado, sabia demais. Sabia sobre o colapso climático moderno com precisão assustadora. Sabia sobre a ascensão de impérios feitos de metal, fogo e algoritmos. Sabia que a humanidade um dia criaria máquinas capazes de imitar pensamentos. Sabia até que os oceanos subiriam como muralhas para reclamar terras que eram suas. E o mais perturbador, os textos não tratavam disso como previsões. Tratavam como memórias. Eles não estavam imaginando o futuro, disse Helena certa noite, os olhos fixos em um fragmento dourado. Eles estavam lembrando. Lembrando do quê? Perguntou Lee, embora tivesse medo da resposta. Helena respirou fundo, como se estivesse prestes a carregar um fardo para o qual ninguém deveria estar preparado. Do nosso mundo. Marcos riu, mas não era um riso de descrença. Era um riso nervoso, quase infantil. Você está dizendo que essa civilização viveu antes de nós? Que o mundo girou em ciclos e que eles voltaram? Tente pensar nisso, continuou Helena. E se o tempo não for uma linha reta? E se houver algo que chamamos de passado, mas que não é exatamente passado, apenas um tipo diferente de presente? Aquilo ficou na mente de todos. E ficou porque fazia sentido. Terrivelmente sentido. As coincidências eram muitas. Os padrões, perfeitos demais. As datas, estranhamente compatíveis. A equipe inteira sentia que algo gigantesco, algo que ultrapassava todas as fronteiras da lógica histórica, estava se aproximando. Mas ninguém tinha coragem de dizer em voz alta. Até a noite da tempestade. O céu do deserto parecia desabar quando a estrutura metálica que envolvia a escavação começou a tremer. Relâmpagos cortavam o ar como lanças. Os geradores oscilavam. No centro da sala, o artefato recém-desenterrado, uma estrutura semicircular, semelhante a um disco fraturado, começou a vibrar. Primeiro lentamente, depois intensamente, como se algo dentro dele estivesse despertando após séculos. Desliguem os aparelhos, gritou Marcos. Eles já estão desligados, respondeu Lee, aflita. Helena se aproximou do artefato, mesmo sabendo que o instinto dizia para se afastar. Ela viu os símbolos brilharem, não com luz elétrica, mas com algo mais orgânico, quase vivo, como se o próprio objeto estivesse respirando. E então, no instante seguinte, o impossível aconteceu. Não houve som, não houve explosão, não houve luz, houve apenas memória. De repente, todos sentiram como se estivessem caindo, mas sem mover o corpo, como se fossem puxados para dentro de um mar que não era feito de água, mas de lembranças líquidas. Visões desfilaram diante deles. Cidades que pareciam vivas, arranha-céus feitos de cristal, oceanos cintilantes, e no centro de tudo, uma figura feminina envolta em azul. Não azul comum, mas azul profundo, ancestral, um azul que parecia conter toda a história da humanidade. A figura ergueu um braço, o mundo à sua volta tremeu, e por um instante parecia que ela estava olhando diretamente para eles. Uma voz ecoou. Não nos ouvidos, mas na mente. Nós avisamos, e no instante seguinte, escuridão. Quando acordaram, estavam no chão do laboratório, com papéis espalhados, poeira pairando e o artefato completamente apagado. Ninguém viu aquilo, certo? Disse Marcos, sem certeza se queria a resposta.
Vimos, murmurou Helena, e foi real. Lee se levantou devagar. O rosto dela estava pálido, mas os olhos brilhavam com uma mistura de medo e empolgação. Acho que finalmente entendemos, disse ela, o que eles queriam dizer com civilizações repetidas. Helena segurou o disco fraturado com cuidado. A superfície parecia fria demais para algo que acabara de emitir tanta energia. Ela passou os dedos pelos símbolos. Foram eles, disse ela, que tentaram nos avisar. Marcos engoliu seco. Sobre o que exatamente? Helena olhou para ele. Depois olhou para o objeto. E então para o vazio, como se buscasse uma resposta que já estava lá desde o início, sobre o fim. Mas o fim, perceberam mais tarde, não significava destruição completa. Significava reinício, significava retorno, significava repetição. Um ciclo tão vasto que a mente humana mal conseguia compreender. E agora, com o artefato ativado pela primeira vez em séculos, aquele ciclo estava recomeçando mais rápido do que deveria. Marcos foi o primeiro a notar que alguns textos antes incompreensíveis agora estavam claros. Os símbolos reorganizavam-se em padrões lógicos, como se os carvões, pigmentos e fibras tivessem sido reprogramados. Cada frase parecia atiçar uma verdade esquecida. Quando o céu se abrir, o mundo lembrará. Quando a névoa azul se erguer, o passado chamará pelo futuro. E quando os que caminham sobre a areia encontrarem a mulher de olhos de mar, o ciclo será quebrado. Ah, mulher de olhos de mar, sussurrou Lee. Helena sentiu um arrepio subir pela coluna. Não era possível. E ao mesmo tempo era. Eu conheço essa descrição, murmurou ela. Marcos arregalou os olhos. Não pode ser. Mas tudo, absolutamente tudo, apontava na mesma direção. É ela, confirmou Helena, a última rainha de Atlantis. O laboratório ficou em silêncio por longos minutos, como se até o ar esperasse o que viria a seguir. Nada mais parecia comum depois do que haviam visto. O artefato havia revelado não apenas uma memória, mas um aviso, uma ponte entre mundos, uma fresta no tempo onde passado e futuro deixavam de ser conceitos separados. Helena observava o disco fraturado com uma intensidade quase reverente. Ela sabia, sentia em cada fibra do seu corpo, que aquilo era apenas a superfície de um segredo muito maior. Um segredo que se estendia para além de tumbas, pergaminhos e ruínas engolidas pela areia. Se eles nos avisaram, disse Lee quase num sussurro, então significa que ainda há algo que podemos fazer. Marcos balançou a cabeça lentamente, com a expressão de quem luta para compreender o incompreensível. Mas como? Estamos falando de uma civilização que tinha conhecimento de eras que nem vivemos ainda. Como chegamos perto disso? Helena fechou os olhos. Imagens difusas voltaram à sua mente. A mulher de azul, a cidade que parecia viva, o mar brilhante como vidro líquido, e aquela voz, profunda, calma e inevitável. Nós avisamos. Quando abriu os olhos, parecia outra pessoa, alguém que havia atravessado um limite invisível e voltado diferente. Eles não queriam impedir o futuro, disse ela. Eles queriam impedir o retorno. Marcos franziu a testa. Retorno de quê? Helena colocou o disco sobre a mesa. A superfície, rachada, formava padrões que antes pareciam aleatórios, mas agora eram claros como constelações no céu noturno. O retorno do ciclo, disse ela. O retorno da repetição. Lee deu um passo à frente. Você está dizendo que Atlantis caiu porque o ciclo estava terminando e que nós estamos prestes a viver a mesma coisa? Helena assentiu. E naquele instante, todos finalmente entenderam. Aquele não era um artefato comum. Era uma âncora temporal,
um marcador deixado por uma civilização que se recusava a desaparecer sem lutar contra a espiral repetitiva que prendia a humanidade desde tempos imemoriais. O aviso deles não era para seus descendentes, completou Marcos. Era para nós. Do lado de fora, a tempestade havia cessado. O silêncio carregava uma sensação estranha, não de calmaria, mas de suspensão, como um momento antes de uma grande onda quebrar na praia. Helena acionou o holoprojetor portátil, exibindo pela primeira vez todo o mapa que haviam reconstruído a partir dos fragmentos. As linhas se cruzavam como raízes de uma árvore gigantesca. Só que, ao contrário de árvores vivas, aquelas raízes não cresciam para baixo, cresciam para cima, em direção ao céu. É uma representação do tempo, concluiu Lee. Não, é mais do que isso, disse Helena. É a prova de que eles conseguiam ver tudo. Marcos percorreu o mapa com os dedos, seus olhos seguindo cada curva, cada ponto, até parar em uma marca iluminada em azul. O que é isso aqui? Helena respirou fundo. É onde começou e onde vai terminar. Lee encarou a marca. Marcos a observou em silêncio. E então olharam para Helena, esperando, temendo, a confirmação. É Atlantis, disse ela. E de acordo com o que está registrado, ela vai retornar. O silêncio que se seguiu parecia pesar mais do que o próprio ar. Era impossível processar tudo aquilo. Não apenas Atlantis havia existido, ela não estava perdida. Estava presa, suspensa, aguardando o momento em que o ciclo se abriria novamente. E esse momento estava cada vez mais próximo. Helena virou-se para a equipe, seus olhos duros, mas brilhando com uma determinação feroz. Eles não queriam que o ciclo recomeçasse, disse ela. Eles queriam que nós o quebrássemos. Marcos deu um passo à frente. E como fazemos isso? Helena olhou para o artefato uma última vez. A superfície parecia pulsar levemente, como se um coração antigo ainda batesse dentro dele. Primeiro, disse ela, precisamos encontrar o que resta dela. Da rainha? Perguntou Lee. Helena assentiu. A última rainha de Atlantis. A câmera imaginária se afasta lentamente do laboratório, subindo até revelar o deserto vasto e silencioso. Mas algo muda. Pequenas partículas azuis começam a dançar no ar, como se fossem fragmentos de uma aurora escondida. Elas se movem como fumaça viva, desenhando formas que lembram o rosto da mulher que o grupo havia visto na visão. A voz dela ecoa pela última vez. O ciclo se abre uma última vez. Sigam a luz além do tempo. A tela escurece lentamente. O som do vento cresce. E o último frame revela apenas uma frase. A verdadeira história está prestes a começar. Se você quer descobrir o que realmente aconteceu com Atlantis, comente. Eu quero a parte 2. Deixe o like e compartilhe, porque no próximo capítulo, a verdade proibida finalmente será revelada.